Vamos falar sobre as 3 leis de Newton? Antes de falarmos das 3 leis de Newton especificamente, vamos entender um pouco o porquê delas serem tão importantes para a história da ciência. Newton as publicou na sua obra monumental, cuja tradução é Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, conhecida também somente por Principia. A importância dessa obra vai muito além das 3 leis. Isso porque após Giordano Bruno, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileu Galilei e Copérnico, Newton não apenas criou uma nova mecânica, baseada na ação de forças em corpos materiais, como também mostrou que essas mesmas leis eram válidas assim na Terra como nos céus. Ele mostrou que os objetos são acelerados pela Terra e que a Terra exerce uma força sobre eles. Mas e os objetos celestes? Kepler já havia dito que existe uma força entre o Sol e os planetas. Mas que força seria essa? Faltava um ferramental aos cientistas, uma matemática capaz de descrever mudanças de movimento. Kepler não tinha essa matemática, Galileu também não, porque essa matemática nem mesmo existia. Newton a inventou. Hoje a conhecemos como cálculo integral e diferencial. Newton provou que a física é uma só em todo o universo, e as mesmas leis que regem os movimentos na Terra também regem os movimentos dos astros. Newton uniu permanentemente a física e a astronomia. Apenas com essas 3 leis e suas implicações, conseguimos pisar na Lua, colocar satélites em órbita, enviar sondas para estudar o sistema solar e iremos a Marte. Agora vamos entender quais são essas leis e entendê-las. A primeira lei é chamada Lei da Inércia. Todo corpo em repouso ou movimento retilíneo uniforme tende a manter o seu estado até que uma força haja sobre ele. Se uma pedra está parada, ela quer continuar parada. Se um carro está parado, ele quer continuar parado. Se o seu cachorro está em cima da sua cama, ele quer continuar em cima da sua cama. Para mover esses objetos e animais, é preciso aplicar uma força para tirá-los da inércia. E inércia tem relação direta com a massa. Ou seja, quanto maior a massa da pedra, do carro ou do seu cachorro, maior a força necessária para movê-los. O mesmo vale para objetos em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante em linha reta. Esse movimento também é conhecido como movimento inercial. Imagine que você está num carro, numa estrada perfeita, viajando em linha reta a 100 km por hora. Se você estivesse de olhos tampados e ouvidos tapados, você não saberia dizer se você está em repouso ou em movimento. Isso porque não haveria nenhuma força resultante atuando sobre você. Porém, se o motorista frear ou acelerar, isso resultará em uma força resultante atuando sobre você. Caso o motorista acelere, você sentirá uma pressão para trás. Caso o motorista freie, você será lançado para frente. Isso acontece porque a tendência do seu corpo é permanecer naquela velocidade constante naquela trajetória. O mesmo ocorre caso o motorista precise fazer uma curva. Se você está viajando em linha reta, a sua tendência é de permanecer naquela trajetória. Caso o carro faça um desvio para a esquerda, você será lançado para a direita e vice-versa. No nosso cotidiano há diversos outros exemplos em que usamos a inércia a nosso favor e nem notamos. Por exemplo, quando a gente dá aquela colherada no pote de Nutella e queremos que a Nutella se desprenda da colher. Então a gente impõe uma velocidade na colher e freamos bruscamente. A tendência da Nutella é de permanecer naquela trajetória, então ela se solta da colher. A segunda lei de Newton é descrita como F igual a m vezes a, ou força é igual a massa vezes aceleração. Essa lei afirma que a mudança no movimento de um corpo é provocada pela ação de uma força, e a aceleração resultante, ou seja, a variação de velocidade, é proporcional a essa força. Assim como uma mesma força aplicada a um objeto com maior massa resultará numa menor aceleração. Isso também prova o que eu afirmei anteriormente, que o movimento retilíneo uniforme equivale ao repouso, pois como não há mudança de velocidade, não há aceleração, e se a aceleração é nula, a força é igual a zero. Ou seja, não existe força resultante atuando sobre um corpo que está viajando a velocidade constante. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. A lei da ação e reação afirma que a uma ação sempre se opõe uma reação igual, porém em sentido oposto. É possível perceber essa lei vividamente ao dar um chute numa parede de concreto. Se você chutar uma parede de concreto, a mesma força que você aplica sobre ela, ela aplica sobre o seu pé. Acontece que a parede absorve essa força com muito mais facilidade do que você. Então provavelmente você vai parar no hospital. É importante destacar que para haver ação e reação é preciso de 2 corpos. Não existe ação e reação no mesmo corpo. Nós convivemos com diversos outros casos de ação e reação no nosso dia a dia que são muito menos dramáticos do que o chute na parede de concreto. Por exemplo, da mesma forma que a Terra atrai a Lua também atrai a Terra, e essa dança provoca o movimento das marés.
Assim como o foguete aplica uma força para baixo e recebe como reação uma força para cima. E talvez o exemplo mais cotidiano de todos seja esse. Quando eu ando, eu estou aplicando uma força para trás e o atrito, a reação, está me lançando para frente. Agora imaginem a seguinte situação. Imaginem que eu me aproximo de um carro e eu empurro com toda a força. Muito provavelmente, o carro nem vai se mover e eu serei jogado para trás por conta da força de reação do carro sobre mim. Mas se eu inclinar meu corpo, esticar meus braços e fazer força com meus pés para trás, a força de reação, que é o atrito, vai me lançar para frente e junto comigo também vai o carro. Mas e se o carro e eu estivéssemos no espaço? Bem, agora nós vamos ter uma situação em que as 3 leis de Newton estão atuando ao mesmo tempo. Preste atenção. Primeiro, como o carro tem muito mais massa do que eu, é muito mais difícil movê-lo, tirá-lo da inércia. Segundo, haverá aqui um par-ação e reação, que serão 2 forças de mesma intensidade em sentidos opostos. A mesma força que eu aplicar sobre o carro vai aplicar sobre mim. Quando eu aplicar essa força no carro, pela segunda lei de Newton é possível admitir que ele terá uma pequena aceleração para frente e eu serei lançado a toda velocidade para trás, pois a força é a mesma, mas como eu tenho uma massa menor, a minha aceleração será muito maior. É por esse motivo que os astronautas só podem deixar a estação espacial se estiverem amarrados por cordas ou usando o jetpack. Caso contrário, apenas por tocar na estação, eles já seriam lançados para longe dela e por conta da inércia não conseguiriam mais voltar. Se quiserem ver como seria essa situação, assistam o filme Gravidade. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo ou se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. E se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiser sugerir temas também para os próximos vídeos, fique à vontade. E aproveita e me segue lá no Instagram, onde além de mais conteúdo, eu também posto dicas e resumos para te ajudar.